Irmão, que está aqui lá para trás, vem um pouco mais para frente. Vocês estão muito longe. O microfone não chega aí, não. Fica baixinho, tá vendo? Vem um pouquinho mais para frente, se chega mais. Amém? Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco hoje. Queria dizer primeiramente que é uma honra estar aqui hoje, trazendo algo da parte do Senhor para a igreja. Algo que Deus falou comigo. E disse, diz a tua igreja, Mateus. Diz a minha igreja, Mateus. Amém? Diante disso eu quero propor um tema. Diga comigo assim, entretudo, vocês não vieram para frente, né? Eu estou observando daqui, viu? Amém? Entretudo, confie no Senhor. Sabe, esse tema está dizendo assim, diante de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, confie no Senhor. Independente da situação, do cenário, independente do que esteja acontecendo, independente da doença, independente da palavra negativa, confie no Senhor. Amém? Amém? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Juízes 7, coloca aí por favor, na versão NVI. Juízes 7, do 1. Amém? Vamos ler junto aí. Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. O Senhor disse a Gideão, escute bem, você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. O Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. O 5. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. Quem está entendendo diz amém. O 6 vai dizer assim, o número dos que lamberam a água, levando-o com as bocas, foi de 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. O 7 diz, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Veja, o 7, o Senhor está dando uma promessa, Gideão. Ele está dizendo, eu entregarei nas suas mãos midianitas. Midian ficará nas suas mãos. É isso que o Senhor está dizendo para Gideão, amém? O 8 vai dizer assim, a gente conclui aqui, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. Estes ficaram com a provisões e trombetas do que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Amém? Veja, vamos entender o que estava acontecendo. Israel tinha desobedecido. Israel estava desobedecendo. E aí Israel passa por opressões durante 7 anos, pelos midianitas, pelos amalequitas. Veja, a terra do Senhor passando por opressão. E durante 7 anos, não são 7 dias, não são 7 meses, são 7 anos. Eles plantavam, eles eram roubados. Tudo que eles faziam, eles não prosperavam. E estava muito ruim a situação de Israel. E aí chega um momento, no capítulo 6, que Israel clama ao Senhor para que tudo isso acabasse. Amém? E aí o Senhor ouve o clamor de Israel. E aí ele viu um anjo a falar com Gideão. E aí antes de eu ler a história e entender a história, eu achava que Gideão era o cara. Sabe? Gideão era o fortão, aquele que todo mundo tinha medo dele. Eu achava isso. Aí quando eu vou ler o texto, eu vejo que Gideão era um fraquinho. Gideão era o menor da casa dele.
O anjo desce para falar com Gideão e diz assim: homem valente, eu te escolhi para libertar o meu povo. E aí Gideão olha assim: valente? Eu sou o menor da casa do meu pai Joás. Eu sou fraco, eu tenho medo. Eu? Veja, lembre de José. Eu? Lembre de Davi. Eu? Deus confunde o inimigo. Se você está se sentindo menor nessa noite, deixa eu dizer a você: o menor para os homens, para você é o maior. Para Deus, você é o maior. Se Deus quiser te usar, não importa o tamanho. Amém? E aí o anjo desce a Gideão e ele fala assim: olha, Gideão, eu quero que você liberte meu povo. Você foi escolhido para esse cargo. E aí Gideão começa a desconfiar: rapaz, será que o Senhor mesmo? Gideão pede confirmação, o Senhor confirma a Gideão. E aí Gideão, ele vai reunir 32 mil homens. A história é muito longa, vou adiantar. Ele reúne 32 mil homens. E aí o Senhor fala com Gideão, diz assim: Gideão, 32 é muito. 32 mil homens, Gideão. Deixa eu dizer uma coisa a você. O exército dos amalequitas e dos midianitas e ademais era de 135 mil homens. Você tem ideia de quanta gente é? 135 mil. Gideão tinha 32 mil. A situação já estava complicada para Gideão. Gideão acho que já estava colocando a mão na cabeça, mas ele estava dizendo: pelo menos eu tenho 32 mil. Pela matemática e estatística vai dizer que era 4 para cada. Se eu tivesse no exército, eu ia chegar com Gideão no canto e ia dizer: Gideão, eu acho que nem com um eu posso, imagine com 4. Mas veja, a forma de Deus trabalhar é diferente. Aí ele diz: Gideão, 32 mil é muito. Faz assim, diga aos covardes que voltem, porque eu não trabalho com covardes. Veja, eu trabalho com corajosos. E aí fica 10 mil. 22 mil homens vão embora. Imagina a cabeça de Gideão, irmão. Imagina. O povo estava sendo oprimido por 7 mil anos. Tanta gente para Deus escolher. Deus escolhe logo ele. Ele junta 32 mil e Deus diz que está muito. E aí Deus reduz para 10 mil. E aí Deus fala com ele de novo. E aí ele diz assim: Gideão, ainda tem muito. E aí vai entrar na parte que a gente leu, que Deus disse assim: olha, vai lá. E aqueles que beberem, se ajoelhando, você manda para casa. Agora aqueles que levarem a mão e ficarem atentos ao ambiente, você fica com eles. É dessa forma, Gideão. Gideão confia, independente do cenário. Lembra lá do tema? Entretudo, independente da situação, confie no Senhor. E aí, quando o anjo desce para falar com Gideão, Gideão ainda contesta: como assim, Senhor? Eu escutei várias histórias que o Senhor libertou o nosso povo do Egito, mas agora o Senhor abandonou a gente. Deixa eu dizer uma coisa a você: independente se é com 300, se é com 500, se é com 1000, se é com 1, se é com 2, veja, é o Senhor que está na frente. Ele é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Ele é o Jeová Jireh, Ele vai prover o que for necessário. Amém? Você recebe isso nessa noite? Amém? E aí fica 300. Amém? Fica 300. E aí eu imagino a preocupação de Gideão. E não era preocupação de pagar um cartão de crédito. O pastor Valdemir riu aqui. Não era preocupação, de chegar atrasado. Era preocupação de vencer 135 mil homens com 300. Imagina a cabeça de Gideão. Imagina como Gideão não estava. Mas eu vou pausar aqui a história de Gideão e eu quero fazer uma pergunta. Em quem está a sua confiança? Veja, no final da mensagem a gente vai ver aonde Gideão chegou com a confiança dele. Mas e a sua confiança? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Gideão é de muitos anos atrás. A gente é de 2026. Mas o Deus é o mesmo. O Deus de 2000 anos atrás é o mesmo Deus de 2026. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E agora a sua confiança está em quem? Sabe, coloca aí, por favor, Salmos 20. Salmos 20, o versículo 7. Aí fica essa pergunta: em quem está a minha confiança?
Olha o que o salmista vai dizer. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Coloca o 8, por favor. O 8 vai dizer assim: quem confia em carro e cavalo vacila e cai, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Veja, entenda, relacione isso a Gideão agora. Veja, carros e cavalos é tudo aquilo que a gente se apoia. A gente se apoia em pessoas, a gente se apoia no carro do ano, a gente coloca a nossa força, a nossa expectativa na casa nova. Mas e no Deus que vai prover tudo isso sem você mover um dedo? Você está colocando quando sua força nisso? Sabe, reflita nisso. E assim, é fácil a gente dizer nesse culto: não, a minha confiança realmente está no Senhor. Mas e quando as coisas apertam? Quando a situação complica, né, pastora? Será que a gente confia de verdade no Senhor? Veja o que esses homens viveram. E Gideão, ele viveu isso. Gideão estava dizendo assim: olha, 32 mil, 10.300. Senhor, o negócio está complicado, pode baixar até para 10. Mas eu confio no nosso Deus. Porque o nosso Deus nos livrou do Egito e Ele vai nos livrar novamente, porque Ele me prometeu. Ele me prometeu e disse assim: olha, eu vou colocar eles na tua mão, Gideão. Então confia na minha palavra sem entender o cenário que você está. Porque se você for pelo cenário, se você for pelo deserto que você está vivendo, ou que você já viveu, você vai entender que perdeu, acabou. Não, para Deus não acabou. A forma de Deus trabalhar é diferente da nossa. A forma que Ele trabalha, a gente não entende hoje, mas amanhã, se a gente persistir, nós vamos entender, amém? E aí fica a pergunta: em quem está a minha confiança? É sério, é muito fácil a gente dizer quando a gente está aqui entre quatro paredes no culto: eu confio no Senhor, o Senhor é meu Deus, eu creio, Senhor, na tua provisão. Mas quando falta, será que somos esse crente que somos aqui? Ou será que dobramos nossos joelhos e clamamos ao Senhor? Amém? E aí, fica isso, confie no Senhor. Sabe? Confie no Senhor. Coloca, por favor, Isaías 40. Isaías 40 e o 31. Amém? Quem está entendendo diz amém? Vamos pregar junto comigo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se cansam. Escute bem, o cenário que Gideão estava é no cenário precário, mas muito precário. Ele tinha 300 homens, como eu falei, para vencer 135 mil. E olha que Gideão não era nem aquele Golias da vida, que já era reverenciado pelo que ele era. Não, ele era o menor da casa dele. Ele era o menor da casa de Joás, seu pai. Mas Isaías vai dizer assim: aqueles que esperam no Senhor. O que é esperar, Mateus? É confiar. Sabe, esperar é Gideão já enxergar a promessa de Deus se cumprindo sem se cumprir. É Gideão já enxergar os 300 homens vencendo aquele exército sem saber como. Isso é esperar. Sabe por quê? Porque aqueles renovam suas forças, voam alto como águias. Então o Senhor promete a Gideão, o Senhor dá a estratégia, por mais que seja uma estratégia que aos nossos olhos não faz sentido, mas o Senhor dá a estratégia. E Ele está dizendo assim a Gideão: olha, vocês vão voar alto como águias, e vocês vão correr e não vão se cansar, porque vocês estão comigo. Vocês não estão brincando com nenhum outro Deus, ou com alguém que promete. Ei, eu prometi. Eu sou o Deus que já livrou e vou continuar livrando. E eu sou o Deus que está aqui hoje na família, na Graça Church, te dizendo: eu sou teu Deus, confie em mim, eu vou fazer na sua vida. Confie no Senhor, independente do cenário. Correm
e não ficam exaustos. É isso. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero correr. Mas eu quero correr muito. Eu quero correr, eu quero voar para os braços do Pai. E eu quero que outras pessoas corram comigo pelo Evangelho e não se cansem. Amém? E eu escrevi algo aqui, eu quero que você escute isso. A fé não é a ausência do medo. Fé é escolher obedecer mesmo tremendo. E quando alguém decide confiar no Senhor, Deus libera uma força que não vem da lógica. Porque pela lógica, Gideão, nem das circunstâncias, mas do céu. Do céu. Amém? Esse é o culto milagres, irmão. Sabe, se você me perguntar uma lei de direito, eu não vou saber responder. Porque eu estudo matemática. Pergunte a Duda, ela vai saber te responder. Sabe onde eu quero chegar com isso aqui? Você está vindo para o culto milagres, onde Deus é o centro. O que é que te impede de viver milagres? Tem multidão para você alcançar Jesus aqui. O véu se rasgou, você tem acesso liberado. Se ajoelha e ora. Busca Ele. O culto é milagres. Quando você está num colégio e você quer falar com a diretora, você vai aonde? Na sala dos professores ou na diretoria? Você veio aqui para o culto milagres. Sabe, eu não sei o que é que você está pedindo a Deus. Eu não sei o que você ainda vai pedir a Deus. Eu não sei qual é o seu problema. Mas às vezes você só precisa falar, porque Deus já está escutando. O apóstolo Tiago vai dizer assim: muitos não têm porque não pedem. Peça. Nós temos um Deus que vai abrir a porta quando a gente, bater. Então confie no Senhor, que Ele vai fazer. Amém? Diga comigo: a confiança em Deus gera resultado divino. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Eu vou repetir essa palavra até o final da mensagem: a confiança, a confiança, a confiança. Para isso ficar essa semana, um mês, o resto do ano na sua cabeça. Para que quando aconteça alguma coisa complicada, você lembre: não, a palavra lá, confiança, eu vou confiar em Deus, porque Deus vai mudar o cenário, né? Independente de como esteja aqui, né? A minha casa está complicada, está difícil no trabalho, eu vou confiar no Deus que vai mandar a provisão. Amém? Coloca, por favor, Salmos 125. Irmão, isso é muito forte. Salmos 125, 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado. Veja, não pode ser o quê? Abalado. Veja, Gideão viveu isso. Gideão, Deus está dizendo assim para Gideão: Gideão, confia em mim. Eu vou colocar o exército nas tuas mãos deles, mas eu preciso que você confie em mim. Você não vai morrer. A Bíblia diz isso no texto: você não morrerá. Então olha o que o salmista está dizendo assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Então deixa eu dizer uma coisa a você: independente do deserto, você não vai morrer. Independente da situação, você não vai morrer. Você só precisa confiar. Ainda que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vai acontecer. Porque Deus vai trazer à existência aquilo que não tem existência. Sabe, Gideão está com 300 homens, independente, pode ser 10, vai acontecer. Por quê? Porque não estamos falando de um Deus que brinca, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas Ele é o Deus que livrou Israel do Egito e vai livrar novamente. E vamos ler aqui juntos isso. Coloca o 2, eu quero ler o 2 também. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Você é povo de Deus? Você é povo de Deus, em nome de Jesus. Sabe, a gente às vezes não reconhece isso. Eu sou povo de Deus. E eu sei que, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor me protege, desde agora e para
sempre. Sabe por que Gideão ele contesta o anjo e ele diz assim: mas o Senhor nos abandonou. Mas olha o que o salmista está dizendo: aqueles que confiam no Senhor, o Senhor vai proteger desde agora e para sempre. Independente da situação, é até o fim que Deus está contigo. A gente que abandona Ele, a gente que solta a mão, mas Deus não solta. Porque se Ele soltar, nem aqui a gente estava. Se Ele soltasse a mão, nem aqui nós estaríamos. Amém? Coloca o 3, por favor. O cetro dos ímpios, diga comigo, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra designada aos justos. Veja, o que o salmista está dizendo aqui: o mal não vai chegar à tua tenda. Você está em mim, eu estou em você. Se eu estou em você, eu coloco anjos para cercar o teu lar, o teu ministério, a tua família. E os ímpios não vão alcançar a tua vida. Amém? Para que os justos não façam o mal com as próprias mãos. Aleluia. Veja, com apenas 300 homens, Gideão ele não recua. Ele permaneceu firme na palavra que Deus tinha liberado a ele. Amém? Agora vamos voltar lá em Juízes 7. Coloca aí, por favor, Juízes 7, 12. E vamos ver. É incrível como a Bíblia é detalhada. Ela vai dizer assim: os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Veja, nuvens de gafanhoto. Quem já viu sabe que é muito, mas muito mesmo. Imagina a cabeça de Gideão. Eu vou voltar lá para o início. Imagine como estava Gideão. Será que Gideão ficou nervoso? Será que tinha um psicólogo para fazer uma consulta com o Gideão? Porque eu acho que ele estava com ansiedade. A situação de Gideão estava difícil. Mas tem um porém. O Deus que ele serve é o Deus do impossível. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Amém? Como não se pode contar a areia da praia, assim não se podia contar os seus camelos. Veja, era muito grande. O cenário era esse, irmão. Veja, Gideão com 300 homens, o exército inimigo com 135 mil. O cenário era esse. E sabe, às vezes na vida a gente não vai enfrentar 135 mil homens com espadas, né? Mas tem situações que a gente enfrenta que parece que é uma guerra, literalmente, né? Sem a gente ter vivido, sabe? E é difícil, realmente. Tem situação que parece que a gente vai morrer. Mas eu quero dizer da parte de Deus, o que ele disse para Gideão: você não vai morrer. Entretudo, confia em mim. Eu vou fazer por você. Só espera. Espera meu tempo. O meu tempo, ele é o certo. O seu, você é muito apressado. Calma, vai chegar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí, estamos terminando já. Gideão, ele, como eu disse, ele estava nervoso, estava preocupado. E aí Deus diz: ó, Gideão, eu vou te dar a estratégia. Mas Gideão ainda fica na dúvida: Senhor. Aí sabe o que o Senhor faz? Ele confirma de novo com Gideão. Aí ele diz: Gideão, olha, desce lá com o teu servo Pura. Escute bem isso. Desce lá com o teu servo Pura. Desce ao acampamento e escuta o que vão estar falando. Coloca aí, por favor, o 22. Perdão, o 13. O 13. Veja, aí ele desce com o servo dele Pura. Chegando lá, o versículo 13 vai dizer, explicar, mas eu vou explicar antes. Escute. Escute o que o pessoal vai estar falando por lá. E aí quando ele desce, ele escuta um homem falando com o seu amigo. E aí vamos ler. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: tive um sonho, um pão de cevada
vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Veja bem, Gideão escutou isso. Isso é muito interessante, você vai entender. Gideão naquele momento estava preocupado, mas a preocupação de Gideão já estava sendo cessada. Sabe por quê? Porque ele sonhou. O sonho tinha acontecido. Deus já sabia que Gideão ia se preocupar, mas já tinha mandado a provisão no sonho. Quem está entendendo diz amém. Você está entendendo? Deus já tinha mandado a provisão. Depois desse sonho, Gideão, ele começa a ter mais confiança e diz: olha, Deus está comigo mesmo. Então eu vou. E aí no 16, vai dizer assim, coloca o 16. No 16, no 17 e no 18. A pregação é mais expositiva, a gente vai lendo os versículos, mas é muito bom. Cria essa cultura. Pega um livro da Bíblia, leia capítulo todo dia. Quando você vê, já tem terminado o livro, irmão. Quando você vê, você já está no 10º. Quando você vê, já tem lido a Bíblia toda. Amém? E aí no 16, no 17 e no 18, Deus dá a estratégia. Aí Deus diz assim: Gideão, vê, não precisa de espada, Gideão. Complicado, né? Batalha sem espada. Gideão, escuta bem, vai pela madrugada e pega trombetas, cântaros vazios, jarro de barro e tochas. Aí você divide o grupo de 300, veja, Deus vai trabalhar com os 300. Divide os 300, sabe? Imagine que isso aqui é os midianitas, os amalequitas, né? Tá tudo aqui. Aí coloca 100 em cada setor. Aí Deus pega, aí Gideão coloca 100 aqui e 100 aqui, pela madrugada. Aí Gideão diz aos 300, olha, façam o que eu disser, porque Deus já me deu como fazer. Deus já me disse como fazer. Veja bem como Deus é lindo. Escute bem isso, porque Deus vai fazer assim na sua vida também. Você crê? Tem que crer. Sabe? Perguntaram a Jesus, se podes, Jesus disse, tudo é possível ao quê? Ao que crê. Amém? E aí, eles começaram a quebrar os cântaros, os jarros, e começaram a estender as tochas de fogo pela madrugada, ao redor do acampamento. E começaram a tocar trombetas, e começaram a gritar assim, pelo Senhor e por Gideão. Os amalequitas e os midianitas, eles começaram a ficar nervosos e não entenderam o que estava acontecendo pela madrugada. Tudo aquilo cercado. E aí eles não sabiam o que fazer, então pegaram suas espadas e começaram a se atacar. Escute bem, Gideão e os 300 valentes começaram a assistir os midianitas, os amalequitas e os demais. Escute bem, é forte isso. Veja, eu imagino Gideão tirando a mão da cabeça e erguendo ao céu e dizendo assim: o Senhor é fiel, o Senhor prometeu e o Senhor está cumprindo, eu estou vendo de camarote o Senhor agir. Então eles começaram a se matar e fugir. Escute, e eu vou terminar agora. Coloca o 22, vamos ler junto isso. Vamos ler junto, isso é muito forte. Quando os 300 trocaram as trombetas e soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Betsita, na direção de Zerará, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Veja, escute bem. Quem já conhecia a história, amém. Mas você que não conhecia, você imaginava isso? Você imaginava que Deus faria o povo dele assistir o inimigo se matando? Deus tem suas formas de trabalhar. Deus tem suas formas de trabalhar e é linda. É incompreensível, porque se a gente compreendesse, a gente nem aqui estaria. É incompreensível a forma que Deus trabalha. Eles se matam
Gideão e os 300. Veja, você vai ver o extraordinário chegar na sua casa. Você vai ver a cura chegar. Você vai ver o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho se converter. Você vai ver a provisão de Deus chegando para aquilo que está faltando. Você vai ver o milagre acontecer e você vai vir aqui e vai dizer: boa noite, pessoal. Hoje eu quero agradecer pelo milagre que eu vivi. Você crê? Você crê nisso, irmão? Em nome de Jesus. Você vai vir aqui e vai agradecer. E você vai lembrar desse tema aqui. Entretudo. Esqueceram o tema? Confie no Senhor. Agora vai dar certo. Entretudo. Aleluia! Entretudo, confie no Senhor. Gideão viveu isso de uma forma extraordinária. E eu quero viver também, Senhor. Então nessa noite, Senhor, faça, Senhor, que a tua igreja, Senhor, feche os teus olhos e comece a orar e comece a declarar que o nome do Senhor tem poder para fazer acontecer na minha e na sua vida. Comece a declarar e dizer que o Senhor pode e que o Senhor faz e que o Senhor vai fazer o extraordinário. O Senhor vai fazer o incompreensível. O Senhor vai fazer o impossível para que o seu nome seja glorificado na minha e na sua vida. Então nesse momento vamos louvar e vamos engrandecer o nome do Senhor. E vamos dizer que só o Senhor pode, que só o Senhor faz e só o Senhor é. Aleluia. Aleluia. Fique de pé.